Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, ela trata sobre honorários advocatícios contratuais celebrados pelo inventariante e havendo divergência, portanto, com os demais herdeiros do espólio. Deixa eu primeiro apresentar o julgado. Trata-se do agravo interno no agravo em recurso especial 1.924.962. Os senhores vão encontrar a referência completa do julgado, assim como a ementa, disponibilizada aqui na descrição do vídeo. Vejam lá, ação de inventário, pedido de reserva de honorários, advogado constituído pelo inventariante, conflitos de interesse e tudo o mais. O que se deu aqui do ponto de vista fático para justificar essa pretensão que chegou até o STJ? Na origem, nós tivemos a instauração de inventário dos bens deixado pelo de cujos, pelo autor da herança, por quem veio a falecer. Como herdeiros tinham a viúva e 3 filhos. E o inventariante contratou um advogado e ajustou com o advogado o pagamento de 10% sobre o patrimônio do espólio. Acontece que só esse herdeiro assinou o contrato de prestação de serviço advocatício e a procuração. Os demais herdeiros não concordaram com o percentual e se recusaram a assinar tanto o contrato quanto a procuração. Muito que bem. Deu-se o avançar do inventário e os bens foram avaliados e expropriados, perfazendo um montante total de 7 milhões de reais. E aí o advogado peticionou, juntando aos autos, o contrato assinado pelo inventariante e requereu o destaque de sua quota-parte, 10% desse valor, algo em torno de 700 mil reais, a título de honorários advocatícios contratuais. Essa juntada se deu com base no artigo 22, parágrafo 4º, artigo 22, parágrafo 4º do Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8.906 de 94. Prevê o parágrafo 4º do artigo 22, que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes de expedir-se o mandado de levantamento ou o precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Então, o que fez o advogado do inventariante? Juntou o contrato em que se previa como remuneração 10% do valor dos bens do espólio e requereu o destaque, a reserva de sua quantia. Os demais herdeiros que não concordaram nem assinaram o contrato e a procuração, peticionaram em juízo, divergindo, controvertendo e se manifestando descontentamento com essa reserva de 10%. E alegaram que eventual discussão quanto à satisfação do crédito do advogado não deve se dar no inventário. Solicitou, portanto, ao juízo que remetesse o advogado ao que na prática se chama de vias ordinárias, remessa do advogado, portanto, às vias ordinárias. E qual foi a conclusão a qual chegou o STJ? O STJ afirmou que, em regra, não havendo conflitos de interesses entre os herdeiros, os honorários advocatícios são mesmo encargo da herança. E seria possível, como o advogado sustentou, o pedido de reserva do seu valor. Mas, havendo conflitos de interesses, as despesas de honorários referente à contratação de advogado pelo inventariante, cujos demais herdeiros não concordam, não devem ser suportados pelo espólio, devendo cada parte arcar com o pagamento dos trabalhos de seus respectivos procuradores. Ou seja, o que se deu em concreto nessa hipótese? O herdeiro assinou o contrato não como inventariante,
não representando todo o espólio, mas apenas no seu interesse de herdeiro. Quem vai ter que arcar com o valor contratado nessa hipótese é o herdeiro que foi nomeado como inventariante. Ele não exerceu uma função de inventariante representando os demais herdeiros, porque os demais herdeiros manifestaram expressamente desconformidade, discordância com relação a esse valor. Então essa foi a conclusão a qual chegou o STJ nesse julgado no agravo interno, no agravo em recurso especial 1.924.962 do Ceará. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, havendo conflito de interesses entre os herdeiros, as despesas de verba honorária do advogado constituído pelo inventariante não devem ser suportados pelo espólio. Então, ficará a cargo do inventariante responder por essa dívida contraída com o advogado. Muito provavelmente vai haver um ajuste entre advogado e inventariante, que se o inventariante tiver que recolher ao advogado cerca de 700 mil, 10% do monte total, 10% do total do espólio, talvez isso não dê para sobrar saldo remanescente para o herdeiro, para o inventariante. Essa vai ser certamente uma discussão que vai se protrair no tempo aí, mas o que nos importa ver é que a regra é que, não havendo conflitos de interesse, então, estando todos os herdeiros concordes com o valor devido ao advogado, realmente é abatido do valor a ser distribuído em herança. Então, vai ver o valor dos bens, vai destacar a parte do advogado e vai partilhar o remanescente entre os herdeiros, que não houve divergência entre eles. Mas em casos como esse, em que se configura a divergência, em que os herdeiros expressamente, os demais herdeiros, expressamente manifestam discordância com o valor ajustado entre o advogado e o inventariante, quem responde por essa satisfação dos honorários contratuais é apenas o inventariante, que foi quem contratou o advogado, foi quem assinou o contrato, foi quem assinou a procuração, e os demais não responderão, portanto. Ok? Então, meus amigos, era isso que eu queria falar com os senhores nesse julgado que nós analisamos nesse vídeo. Por hora é só. Fiquem todos com Deus. Nós vamos ficando por aqui. Até uma próxima em muito breve.